Novembro é o mês em que é celebrado o Dia da Consciência Negra. E a OAB Alagoas divulgou os números de denúncias de racismo, injúria racial e racismo religioso que foram registrados nesse ano 2023. Foram 25 casos, o que representa um aumento de quase 80% em relação ao ano passado, 2022, quando foram registradas 14 ocorrências no ano inteiro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou acionar agora a Mônica Hermílio ao vivo, para que a Mônica possa nos trazer detalhes, porque parece, né, Mônica, segundo as informações e pelos números que nós temos agora aqui, que as pessoas estão denunciando cada vez mais, quer dizer, estão tendo mais coragem, né, não estão se calando, não estão aceitando essa situação, que aliás é inaceitável em pleno século XXI, né? Boa tarde. Exatamente, Wilson. Boa tarde para você mais uma vez, boa tarde para todo mundo. Muito bom ver que as pessoas estão cada vez mais entendendo que certas brincadeiras, que antigamente as pessoas achavam que eram brincadeiras, na verdade, se tratam de racismo, de injúria racial, de racismo religioso. Por isso, a gente vê cada vez mais aumentando. Como você bem falou, 80% esse aumento, né? Ano passado foram 14 ocorrências durante o ano inteiro. Esse ano, de janeiro até outubro, já foram registradas 25, 80%, portanto, aí de ocorrências, mas a gente sabe que esse número é bem maior. Muitas pessoas negras, né? Eu me coloco, claro, como uma pessoa negra e que já tinha falado aqui, apesar do microfone na mão, não me furto a passar por situações de racismo. As pessoas às vezes acham que nem estão cometendo racismo, mas a gente sabe quando é, a gente entende, sabe exatamente um olhar, uma forma de se portar. Mas para a gente entender, né, esses números, para a gente entender como onde a gente pode encontrar ajuda, como fazer denúncias, eu vou conversar agora com o Pedro Gomes, ele que é secretário-geral adjunto da Comissão de Promoção de Igualdade Racial da OAB. Pedro, obrigado por nos receber. Esses números, eles refletem a coragem das pessoas em formalizar a denúncia, em primeiro entender o que é o racismo, o que é a injúria racial. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os espectadores da Pajuçara. Então, esse número, ele de fato, ele nos alarma, né, por ser 80%, né, de diferença entre um ano anterior e esse ano que ainda não sequer esse ano acabou, né? Mas a gente ainda, mesmo assim, a gente sabe que esse número é subnotificado, é um número de pessoas que procuraram a OAB, né, mas há pessoas que procuram diretamente a delegacia e há aquelas pessoas que, de fato, elas não denunciam. A gente verifica, né, que esses números, eles aumentaram tanto em função do aumento da consciência coletiva, do grau de reprobabilidade, né, desses crimes, né, mas também em relação ao aumento da confiança da própria sociedade no trabalho da OAB. Pedro, qual é a diferença, né? A gente fala de racismo, injúria racial e racismo religioso. Qual é a diferença de um para o outro? O que cada um representa? Então, o racismo, ele é mais abrangente, né? Ele visa atingir a coletividade, né? Seja em relação à sua cor, à sua proveniência geográfica, à sua orientação sexual também. Ele visa atingir toda a coletividade. Ele visa obstar, né, algum cidadão a ter algum tipo de direito. E aí o causador, ele não visa especificamente aquela vítima em específico, mas sim a coletividade. Já a injúria racial, ela ocorre no momento em que uma pessoa visa injuriar a outra, né, visa xingar a outra pessoa, e para isso ela se utiliza de elementos que possam denotar quaisquer questões em relação à sua raça, à sua proveniência geográfica também, à sua orientação sexual. Já o racismo religioso, a gente verifica que é um tipo de preconceito religioso, né, que existem vários tipos de preconceito com várias religiões, porém, em relação à religião de matriz africana, em função da sua origem, né, por ser uma origem escrava, de pessoas escravizadas, de pessoas africanas, ela é um pouco mais acentuado esse preconceito. E aí, em função dessa situação de associar essas religiões com outros tipos de culto, associar elas a sempre elementos do mal, é que ocorre esse racismo religioso. Nesse mês de novembro, né, onde se comemora a consciência negra, a OAB, de que forma a OAB vem trabalhando, né, para intensificar essa conscientização, para intensificar esse trabalho, para que as pessoas compreendam, não é, que racismo é crime?
Então, esse mês de novembro, né, é um mês no qual a gente comemora, mas celebra, mas também relembra, né, todas as lutas, principalmente aqui dentro do nosso estado, né, da memória de Zumbi dos Palmares, de Dandara dos Palmares. Durante esse mês de novembro, nós da Comissão de Promoção da Igualdade Racial iremos participar de várias atividades, né? A gente vai visitar algumas escolas, vamos visitar faculdades, vamos falar sobre a lei de racismo, né, a lei que equiparou os 2 crimes, vamos falar também sobre letramento racial, sobre consciência racial, vamos participar de alguns outros eventos da sociedade civil e também teremos aqui a honra de sediar dentro daqui da nossa casa da OAB um encontro nacional da Coalizão Negra por Direitos. Então esse encontro será realizado dentro da nossa casa e terão palestrantes e grandes personalidades negras do Brasil e do mundo aqui para falar com toda a sociedade, né, principalmente com os membros da Coalizão Negra por Direitos e traçar, né, estratégias e traçar políticas públicas para que esse crime ele seja cada vez mais coibido e que a gente venha em busca de uma verdadeira igualdade racial dentro do nosso país. Pois é, como você bem falou, racismo é crime e o crime é baseado em uma lei. Qual é a pena para esse tipo de crime? Então, agora em janeiro, a pena ela foi equiparada, né? A pena tanto de racismo quanto de injúria racial, os 2 crimes são equiparados com a pena de 3 a 5 anos. Caso existem algumas majorantes da pena, que é quando a pena aumenta, pode aumentar até 2/3 da pena, quando você fala sobre racismo praticado por servidores públicos, ou injúria racial também praticada por servidores públicos, no contexto de eventos esportivos, ou também do racismo religioso e também no racismo recreativo. Nesses casos, a pena ela pode ser majorada, mas a pena base é de 3 a 5 anos. Ok, só para finalizar, como é que as pessoas podem fazer uma denúncia sobre racismo junto à OAB? Então, nós ficamos na sala das comissões que funciona normalmente no prédio histórico da OAB, ali na região da Praça Monte Pio. De forma preventiva, enquanto o prédio histórico está em reforma, nós ficamos ali na sala 827 do edifício Breda, né, a sala das comissões, a Comissão de Igualdade Racial sempre está ali. E também temos um número do WhatsApp. Ele pode passar a gente até pede que seja repassado isso depois para toda a população, no qual a gente recebe essas denúncias, recebemos também os assistidos, fazemos um termo, ouvimos e decidimos e damos indicações para eles também quais são os principais modos, né, quais são as principais ações que podemos fazer. Além disso, a gente também existe, né, a Delegacia Tia Marcelina, que funciona ali no complexo de delegacias perto do antigo Extra, e que ele é uma delegacia especializada em crimes raciais. Então a gente sempre pede, né, nossa mensagem é que sempre peça que seja denunciado, né, que não se furtem a denunciar, é algo que é doloroso, até a denúncia também é dolorosa, mas a gente sempre pede que seja denunciado, porque só com o número de denúncias, só com a punição efetiva e exemplar dessas pessoas que praticam tais crimes é que a gente vai conseguir, de fato, dirimir e chegar a uma verdadeira igualdade racial. Ok, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o Pedro Gomes, secretário-geral adjunto da Comissão de Promoção de Igualdade Racial da OAB. Portanto, está aí. Se passou por algum caso como esse, denuncie. Wilson.